Bem-vinda! Olá. Maravilhosa! Bom dia, eu sou a Rafaela Danúbio e eu estou aqui hoje para falar com uma pessoa muito especial, tá? Que fez o protocolo aqui na clínica. Eu sou terapeuta integrativa, estou me formando na área de nutrição e reprogramação epigenética e a gente trabalha com um método que auxilia pessoas com diversas patologias a alcançarem o ponto de equilíbrio na sua saúde, tá? Então, quero já apresentar essa maravilhosa, que é a Gilmara. Pode se apresentar, Gilmara. Ó, para começar, conta pro pessoal quem é a Gilmara. Conta pra gente. Bom, hoje eu sou a Gilmara, mãe do João Pedro, 42 anos. Hoje em casa, não estou sem trabalhar, né? Trabalhando autônomo e fazendo meu tratamento integrativo. Ô, Gilmara, me conta uma coisa. Como que surgiu, né? Primeiro conta pra gente o que você tem, pra gente poder entender melhor um pouquinho da sua história, como que isso surgiu, como é que foi esse diagnóstico, como é que foi a aceitação do diagnóstico, pra gente fazer uma introdução aqui. Sim. A início veio lúpus, né? Eu tava com Renault nas mãos e nos pés e não sabia o que estava acontecendo. E eu morava em São Paulo, então o frio ajudava bastante a entrar em atividade. Até que eu fui a um reumato e ele conseguiu, através dos exames, saber que era lúpus. E aí eu comecei o tratamento médico, tomando muitos remédios, inclusive corticoide, né? E logo depois veio uma trombose. E depois da trombose eu me recuperei, fiquei uns 15 dias internada, consegui controlar um pouco o Renault e depois veio a trombose. E aí eu consegui, depois de uma internação, voltar à minha vida normal, né? Que eu trabalho com vendas o tempo todo, ativa. E aí eu tive que fazer o melhor tratamento possível, me ajudar para voltar. E logo depois eu fiquei bem, aquela coisa, né? Quando você não sente dor, você esquece que não tem um tratamento para fazer, que é contínuo. Isso tem quanto tempo? Isso foi mais ou menos, você tinha quantos anos? 22. Tinha 22 anos? Você foi 22. diagnosticada com 22 anos? É de 22, 21 para 22. 21 Foi para nessa 22? passagem. Foi nessa passagem. E aí depois eu desisti do tratamento, porque eu não sentia dor com o tratamento que ele passou. O tratamento médico? Tratamento médico, não estava sentindo dor. Então, chegou o verão, né? Você acha que tá bem. E aí parei de fazer o tratamento, ia pra balada, trabalhava, tinha 3 empregos na época, trabalhava muito. Uau! Tinha 3 empregos. E aí eu trabalhava o tempo todo, o tempo que eu tinha era balada. E aí que veio um AVC. Veio um AVC e eu tive que dar outra parada. Aí fiz o tratamento, né, do AVC, isso tudo em São Paulo, que eu estava em São Paulo ainda. E aí fiz o tratamento. Meu médico retornando depois, meu médico falou, olha, procura um lugar quente para você ficar, porque em São Paulo não é legal, até porque você tem tido muita crise aqui. Foi consecutivo, foi uns 2 anos eu passei por isso. E aí eu vim pro Rio, né? Mudei pro Rio de Janeiro, onde era mais quente, vim passar férias aqui, amei, vim pra cá. E agora tá fazendo frio. Não, agora fazendo frio. Mas nem compara, ao frio de São Paulo. O frio de São Paulo, ele como meu filho fala, terrorento. É realmente bem frio, ó. E aí eu vim pro Rio e aqui eu consegui fazer tratamento no Hospital Federal. Só que lá vivia de greve, então aquela coisa, era um tratamento que não tinha, não era consecutivo, não tinha continuidade. Porque a cada vez que eu fazia exames, eu voltava lá, estava de greve, então eu não conseguia dar continuidade correta para o meu tratamento. Até engravidar. Engravidei, aí saí do hospital, porque ficava de greve o tempo todo, parei de fazer o tratamento. Continuei a fazer o tratamento, quer dizer, só que não ia mais ao médico. Continuei com o último receituário que ele me passou, que era de 54 dragas diárias, né? Pra turma entender, é tipo como se fossem, né, na verdade, 54 comprimidos. 54 comprimidos diários. Diariamente ela precisava tomar. E aí eu não ficava bem. Sentia o quê? O que você sentia? Conta pra gente.
Ai, na época, eu sentia muitas dores, sentia confusão mental. Aí eu não sei se era só os medicamentos, ou também vinha do lúpus, né? E Que a na época eu fazia estética? tratamento horrível, porque eu tomava muito corticoide. E eu era sempre inchada, meu rosto parecia uma bolinha, né? Cabelo caía. A sobrancelha quase nunca fiz, sempre foi caindo com o tempo, né? E fora as dores que eu ainda sentia, mesmo com o tratamento eu sentia dores. E desconfortos, né? No intestino, a barriga era grande, Eu me era lembro. sempre inchada, não usava aliança. Até hoje eu não uso por falta de hábito, mas na época eu não usava porque eu tinha que serrar às vezes a aliança do meu dedo porque o dedo inchava. Eu não tinha noção, né? Ele colocava de manhã, tava bom, à tarde tinha que tirar de outra forma. E aí eu engravidei, casei-me, engravidei e tive uma trombose placentária do meu filho, que foi o Pedro. Aí ele faleceu no dia do parto, com 7 meses eu estava. E foi uma trombose placentária no resultado dos exames. Ele já estava com problema no rim. Enfim, por causa da trombose placentária que não deixava chegar nada a ele, nem água, nem comida, nutriente nenhum. E ele faleceu. Ainda continuei internada porque eu descobri a SAF. Além de tratar o lúpus, veio a SAF, né, que coagula o sangue com mais facilidade. Então eu tive que entrar no alvo que era para o sangue correr legal, né? Uhum. E depois disso, voltei para casa, entrei no alvo, continuei meu tratamento, que eu troquei de hospital, né? Fui pro Pedro Ernesto e continuei meu tratamento lá. E logo depois disso eu engravidei, já estava decidida a não engravidar mais. Foi para 80 quilos. Entrei na academia, comia uma alface por dia para emagrecer. E no final eu descobri que estava grávida no final do ano. Eu perdi Pedro em fevereiro e descobri que eu estava grávida em novembro. E já tinha decidido que eu não ia mais engravidar, porque foram 4 percas, né? Eu tive 4 gravidez, todas elas de 7 meses, e eu perdi meus filhos. Então eu falei, não, isso não é para ser, eu não quero mais. Nossa, que difícil. É muito, muito, muito difícil. E esse ano que eu perdi o Pedro, Dá uma respirada. Não, tá tudo bem. Nesse ano que eu perdi o Pedro em fevereiro, que eu engravidei do João em novembro. Na verdade, eu engravidei um pouco antes. Em novembro, eu descobri que eu estava com 2 meses de gravidez. Eu não falava com meu filho, eu tinha medo da gravidez, meu psicológico não estava preparado de forma nenhuma, né, para gerar aquela criança, enfim. Mas Um medo de uma nova perda. um medo de uma nova perda, era o tempo todo medo, medo. Eu até dei risada outro dia com meu marido, que eu falei, ele nem mexia na barriga. Eu acho que ele tinha até medo de mexer, ele sentia esse medo meu, né? E aí, quando tive que tirar alguns remédios, que na gravidez você tira, diminui algumas coisas, coloca outras. E com 6 meses eu fui internada por início de eclâmpsia. E o médico fazia aquele exame Doppler todos os dias, era um dia sim, um dia não. Eu fiquei internada por 1 semana para a pressão baixar para poder ele nascer, que estava próximo ao 7º mês. E aí eu falei pro médico, ele tá num dos exames de Doppler, eu falei para ele, olha, ele tá com sofrimento fetal demais. Vamos tirar ele. Porque eu tinha uma recente porque o meu outro filho, quando eu perdi, eu falei a mesma coisa pro médico. E ele falou, não, dá pra aguentar. Eu falei, esse daqui eu não Entendi. quero que aguente. Vamos lá. E aí eu fiquei pra baixar a pressão e tal. A pressão tava muito alta. Enfim, tive ele com 7 meses. Ele nasceu assim, com o pulmão, parecia um tenor, graças a Deus. E o meu sonho a vida toda foi ter meu filho vivo. Era ouvir E um você choro. alcançou. Ai, falei que eu não ia chorar. Não tem como. Nossas histórias são assim, são emocionantes. Eu falei que eu não ia chorar. E assim, eu super me identifico com a sua fala, porque durante a minha gestação, que é bem recente, eu tive o neném, meu bebezinho tem 10 meses, e foi minha primeira gestação, eu nem programei, porque nós sabemos o quanto é desafiador estar gestante quando se tem esse diagnóstico, que também é o meu diagnóstico, também tem lupus. Então, eu passei, tipo assim, pelo menos uns 5 meses, 6 meses com esse mesmo sentimento de
Assim, eu não queria contar pras pessoas. No início eu demorei até bastante pra contar, eu contei com 4 meses. E eu ficava o tempo todo com esse medo dele não sobreviver, sabe? Porque quando a gente conhece o nosso corpo, conhece o diagnóstico, a gente sabe dos riscos. Então, ô Gilmara, quando o Heitor nasceu, porque o Heitor nasceu com 37 semanas e 5 dias. Tipo assim, eu comecei a ter uma glicose muito baixa. Foi um alívio, assim. Eu me lembro do... Tirou o Heitor. Na hora que tirou o Heitor, eu falei, graças a Deus. Heitor chorou. Falei, deu certo. Então, eu imagino você que passou... E isso eu não tive nenhuma perda. Imagina você que passou toda essa história até chegar o João. Meu sonho era ser mãe. Era ouvir a palavra mamãe, assim. E assim, eu dei graças a Deus que eu também tive um mega parceiro que esteve junto comigo em todo o tempo que foi meu esposo. Ele passou tudo comigo, minhas percas, assim, que foi a partir do segundo filho, teve as minhas percas, ele estava tudo lá. Estava me incentivando sempre, me acompanhando. E aí, quando o João nasceu, logo depois que o João nasceu, eu tive ele numa sexta-feira. No sábado eu tive embolia pulmonar. No domingo eu fui pra UTI. E na segunda, por causa da SAF, meu sangue coagulou, né? E aí eu voltei pra cirurgia. Tirei todo o sangue coagulado. Que eu vi a minha médica de manhã, passei dor a noite inteira. O pessoal achando que era gases. E eu falei que não era gases, que eu tinha intestino preso e eu sabia que era gases. E aí no final, quando eles chegaram na segunda, minha médica, eu falei, me salva que eu tô morrendo. Eu preciso criar meu filho, eu tô morrendo. E aí eu paguei, ela me mandou pra cirurgia naquele momento. E foi de Deus, assim, eu ter visto, ter dado tempo eu gritar pra ela, pedir pra me salvar ali. Foi de Deus mesmo que botou ela ali naquele momento. E aí eu consegui fazer a cirurgia, ficar bem. 10 dias depois do nascimento do meu filho, eu vi. Nossa. Eu vi ele na hora que ele nasceu e depois de 10 dias. Eu ainda não conseguia caminhar por causa da embolia, enfim. Mas, graças a Deus, tá aí. E consegui superar, voltar pra casa. Um filho lindo. É mesmo, ele é muito lindo. Meu filho é lindo, muito carinhoso, muito dedicado, assim. Ele olha pra mim e fala, mamãe, eu nasci pra você. Sabe? E muito emocionante. É assim todos os dias. Mãe é mãe, né? Mãe se irrita e tudo, mas meu filho é presente de Deus na minha vida, né? Eu dou graças a Deus por isso. Mas, enfim, eu não vinha muito bem, né? Há um tempo depois que eu tive ele, parece que minha saúde meio que diminuiu o que eu tinha, né? E ainda vinha com muitas dores, inchada, com complicações no estômago. E foi aí que eu descobri a terceira autoimune, né, que além de tratar do lúpus, da SAF, veio a esclerodermia. E atingiu meu intestino. E foi quando, graças a Deus, encontrei a Rafa. Deus pôs a Rafa no meu caminho, que no início não é fácil, que veio com tratamento. E eu comecei a ter uma esperança. Então, olha, a Gilmara chegou aqui através da minha mãe, que é uma abençoada, né? Aí a minha mãe falou, olha, tem uma paciente minha que está precisando muito, né, de outro tipo de estratégia, porque ela é bem... ela cumpre direitinho o protocolo, né, que o médico passa e tudo mais, mas ela ainda não estava exatamente, né, com a saúde que ela merecia estar e poderia estar. E aí, gente, ela chegou para fazer o protocolo integrativo. Vamos lá, fazendo uma introdução. Nós juntamos terapias quânticas, dieta, uso de plantas medicinais também e cerejinha do bolo, a psicanálise, tá? Porque imagina, vocês já ouviram essa história, acabaram de escutar essa história. O quanto ela passou por diversos desafios durante a vida. Então, gente, a gente precisa colocar tudo isso no lugar. Reorganizar também essa parte emocional. E a Gilmara, ela chegou para fazer mesmo, ela chegou chegando. Ela chegou, vou fazer tudo, vou colocar em prática. E aí, ela que vai contar, né? Que eu já fiz uma introdução. Gente, eu falo muito, tem que... Gilmara chegou para fazer o protocolo integrativo, mas a pergunta é... Você foi diagnosticada aos 22 anos. Imagina que lá, quando você tinha 22 anos, se você tivesse a oportunidade de fazer esse protocolo, você faria?
Sim, Tranquilamente? sim, com certeza. Eu acho que eu estaria em outro patamar da minha vida. Assim como eu tô a atingir hoje. Eu acho que eu estaria assim há muitos anos atrás. E como você tá hoje? Porque você contou tudo que você viveu até aqui e como que você está hoje? E, assim, uma pergunta também interessante. Quando você percebeu que funcionaria? Porque eu tenho certeza que você, né, imagina, uma coisa totalmente nova. Terapia quântica, você nunca tinha escutado falar nisso, terapia frequencial. Também não. Quando você veio fazer e você realmente percebeu, assim, dentro da sua rotina, que você estava melhorando, como é que foi isso? Ai, a início foi um pouco difícil, né? Porque cortar o glúten, um pãozinho de todo dia. Eu Gente, era corta o glúten. muito adaptada a comer o glúten todos os dias, era bolo sempre, é aquelas coisas, como eu trabalhava em loja de lanchinho, era sempre empadão, uma coisinha assim, quase nunca fruta, né? E aí, quando eu comecei, foi um pouco difícil a adaptação. Como eu disse, como eu digo, meu marido não é para os fracos, é para os fortes. É pros fortes. Então, essa experiência assim de vida, porque a gente muda totalmente, é uma nova etapa que a gente começa aí até concluir, tá bem, né? E aí foi um pouco difícil para mim a adaptação, mas assim, como eu entrei, eu falei para você que eu ia fazer, eu falei, eu quero viver. Eu quero viver, mas eu não quero viver de qualquer forma, eu quero viver bem. E você foi como eu posso dizer? Ver você era a minha esperança. Porque, sinceramente, eu olhava para mim antes e eu falava assim, qualquer hora eu vou morrer, vou deixar meu filho. Porque a forma que eu vou vivendo, faço tudo correto que o médico manda. Mas eu não vejo a vida longa. Você não via melhor, assim? Não via melhor. Eu falava, eu sei. vou morrer, qualquer hora eu vou morrer. Eu vou viver o máximo que eu puder, que é meu filho, minha vida, né? O máximo que eu puder, e qualquer hora que Deus me levar. Pronto, acabou. E quando eu vi a Rafa bem, falando comigo, a Ioná maravilhosa, Eu na minha mãe. maravilhosa, falou assim, por que você tá assim? Não, vou te apresentar uma pessoa que vai te ajudar a sair. E aí ela me trouxe, me apresentou a Rafa. E quando eu vi a Rafa, falou assim, eu tenho lúpus também, eu faço tratamento integrativo. Foi uma esperança de vida pra mim. Eu vi a Rafa, falei, eu posso viver. Te recomendei um livro, lembra? Falei, Mário, você tem que ler esse livrinho aqui. Gente, o protocolo tem muitas coisas, tá? Tem livro, tem vários exercícios. Eu falei que ele é meu diário, eu volto pra ele, assim, também. me sinto um pouquinho assim, vou lá, eu volto tudo de novo, né, pra ele. E assim, eu vi que eu poderia viver. Não só viver, mas viver com qualidade. Ter esperança de vida, sabe? E aí, quando eu comecei a fazer o tratamento, que foi um pouco difícil, como eu te falei, né? Que as pessoas acreditam que só quem pode fazer tratamento é gente rico. Eu sou uma vendedora, é verdade. Muita gente verdade. acredita que só quem pode. Ah, é uma coisa que só para rico. Não é. Eu sou vendedora, trabalho por comissão. Hoje eu tô em casa, mas eu trabalhei muito tempo por comissão. E é querer mudar, é querer fazer, é querer melhorar. Você tem que querer muito e ir buscar. Então, assim, sempre que eu podia, eu tava ali comprando uma coisa nova, fazendo a diferença. E hoje eu vou falar que eu tive crises aí, nesse certo tempo, nesses 2 anos. Consegui cortar o corticoide, que era o que... Quantos anos você usou corticoide? 15 anos. Você só conseguiu depois que... Depois do tratamento. Integrativo. Integrativo. Que aí ele trocou, né? Por causa da esclerodermia. Ele trocou alguns medicamentos e fazia mais de 5 anos que eu vinha tentando cortar o corticoide. Que ele dá muita dor no desmame dele, né? E aí eu não tava conseguindo. Eu lembro, eu te acompanhei. Eu te acompanhei de perto. Deu uma força. Rafa, tô com dor e tal. Eu chamava ela no zap. Mas assim, me deu muita força. Fora o tratamento também, que assim, eu diminuí meu peso. Eu desinchei, na verdade, porque... Eu tinha um pouquinho de gordura assim, mas eu desinchei. Tinha mesmo, porque agora você vê que ela está assim, totalmente maravilhosa. Eu pesava quase 70 quilos, hoje eu tô com 55 quilos. Então foram uns 15 quilos perdidos sem fazer dieta, simplesmente fazendo o protocolo. Só um minutinho.
E, gente, ela não tem nenhuma foto do antes pra gente fazer um antes e depois, tá? Só pra vocês saberem que eu também fico indignada. Eu tinha vergonha de tirar foto, porque a maioria das pessoas, eu trabalhava em comércio, então as pessoas perguntavam se eu estava grávida. E isso eu ficava muito constrangida. Desse tamanho, eu usava blusa G, porque era a única que não aparecia a minha barriga, né? O rosto era sempre inchado, sempre manchado. Hoje em dia eu tenho pintas, assim, vermelhas, mas era muito mais. Não, quase Era não dá sempre, pra ver. Eu lembro das sempre pintinhas. Sim, feridinha. aqui dava bastante, ó. Bastante. A borboleta era bem presente, né? Que a gente Era. chama da borboleta aqui. Nada de borboleta agora. Borboleta em transformação. É. E como que você tá hoje, assim? Hoje, tipo, como você tá hoje? Como Com você se cabelo, sente? que o cabelo Hoje parou ela de tem cair. cabelo. Cabelo parou de cair, né? Que eu tinha acentuado a queda de cabelo. Cabelo parou de cair. As dores melhoraram muito. Muito mesmo. E isso porque depois eu descobri uma quarta autoimune que é coxoartrose. Estou fazendo fisioterapia, né? E, e assim, hoje em dia eu tenho qualidade de vida. Eu tenho qualidade de vida porque eu posso sair. Antes eu ficava de pé muito tempo em algum lugar, ia num show, alguma coisa, voltava cheia de dor, no outro dia eu tava de cama. Né? E hoje em dia eu consigo sair, voltar e ficar bem. Isso aí. Né? Agora, Não tá conta aquele feito assim. episódio. Gente, o glúten. O glúten, ele tem uma questão de aumento da hiperpermeabilidade intestinal, tá? E ele é muito ruim para quem tem autoimune, porque acaba que essa passagem, né, que não deveria ter, né, dali do intestino para a corrente sanguínea, né, porque na verdade é para passar nutrientes, né, e aí acaba que com essa hiperpermeabilidade muito estimulada pelo glúten, mas não só por ele, mas principalmente por ele, vai fazer com que o sistema imunológico fique mais ativo, tá? Porque partículas, coisas que não são para passar ali naquela barreira acabam ultrapassando e alcançando a corrente sanguínea. E aí, sem brincadeira, gente, o glúten, o leite, em alguns casos que a gente faz os testes na clínica para entender o que realmente precisa ser retirado, o glúten é um grande desafio. E aí, lembro-me perfeitamente da Gilmara, fez uma viagem. Conta dessa viagem. Ai, conta. Estava boazinha, saiu daqui boazinha. Depois de um ano fazendo o protocolo sem glúten, minha mãe, eu viajei para o Espírito Santo na casa da minha mãe. A minha mãe, ela faz massas, biscoitos, tudo assim, caseiro, né? Aquelas massas deliciosas, né? E aí eu falei, eu tô tanto tempo sem comer glúten, tô bem, vou comer macarrão fresco. E a minha mãe fez aquela massa, aquele molho delicioso, eu comi, né? E passou a vontade de comer o macarrão. Mas a dor seguinte que veio depois, horas depois, foi horrível. As sessões de dor, de vômito. Justamente porque eu acho que já estava tudo limpinho, meu intestino, né? Meu estômago, e de repente eu resolvi sujar. Vou dizer assim, sujar ele com glúten. E a minha mãe ficou toda preocupada. Eu falei, não, fica tranquila que vai passar. Vai passar. Eu tinha essas crises antes de começar o tratamento, eu não sabia o que que era. Aquela sensação de cheia, azia e dor. E eu não sabia o que que era. Eu falava, deve ser porque tô estressado, porque eu vivia estressada. Eu tô estressado, deve ser alguma coisa, né? Relacionado ao estresse. E não era. Era simplesmente o glúten. Hoje, e a minha mãe ficou preocupada na época e tal, e depois de uns 3 dias eu comecei a amenizar a dor tomando chá, né? Que a gente tem essa Tem os coisinha chazinhos dos também. chazinhos. Aí fui melhorando um pouquinho, mesmo sem tomar o remédio pro estômago, né? Fui melhorando e graças a Deus, porque dali 3 dias depois eu tinha que viajar. Com meu filho sozinha, então tinha que estar bem. E aí passou, graças a Deus. Aí eu resolvi, falei, não, agora eu penso, só de pensar em comer qualquer coisa que tenha leite, que tenha o glúten, eu penso 10 vezes antes, porque eu lembro da dor. Então a dor me faz ter força para não fazer. Perfeito. Me identifico também com essa fala. Agora, pra gente fechar, tem uma etapa que é muito importante, né, no protocolo, que é a parte da psicanálise.
o quanto foi, se percebe, né, importante para você essa etapa de cuidar do emocional. Muito. Porque, assim, gente, quando o médico chega para você e fala assim, ele te dá o diagnóstico, você tem lúpus. Primeiro a gente vai pesquisar, depois a gente olha ao redor e vê a situação das pessoas. Quem aqui vai buscar medicação, né, nessas farmácias públicas? Você vê o quadro. Realmente é muito desafiador. Eu, por exemplo, vivi uma fase de não aceitação gigantesca. Eu achava assim, gente, eu não vou mais viver, acabou minha vida. Vinha um sentimento, assim, muito ruim, sabe? É horrível. Sentir assim. E aí, até por isso que está dentro desse protocolo essas terapias, né? Essa parte da psicanálise. E me conta do quanto isso foi importante pra você. Não precisa contar os detalhes, tá? Que esses detalhes são seus, são pessoais, mas assim, um geral, assim, por cima. Foi muito importante. Foi e é muito importante, porque todos os dias a gente enfrenta alguma coisinha, né? Então a gente tem que estar ali, sempre tentando fazer a terapia. Mas no começo, eu achava que terapia era uma besteira. Eu acho que a maioria das pessoas acha isso, né? Terapia é uma bobagem, pra que eu vou fazer? Eu vou falar, a pessoa não vai resolver. Não vai adiantar nada, eu vou perca de tempo. Eu realmente pensava assim. E depois que eu fiz a terapia, eu comecei a fazer a terapia, eu vi que não é nada disso. Que você precisa realmente daquilo ali para ajustar as dores, colocar as dores no lugar certo. Você ajustar seus pensamentos negativos ali que te derrubam, que te põem para baixo, que te faz desistir das coisas, né? Por mais que você queira, muitas vezes você se deixa bater por isso. Então é muito, muito importante fazer a terapia, que te ajuda muito. Traumas de infância, o que a gente estava comentando um pouquinho antes, que eu acho que tem muito a ver com a doença futura, né? E que se a gente bem pensar, a gente cuida desses traumas cedo. E eu achava que eu não tinha trauma. A perca dos meus 3 filhos, eu vou dar esse detalhe, que a perca dos meus 3 filhos anteriores, eu não sabia que doía tanto. Eu escondia essa dor dentro de mim e me devorava, que eu não sabia. Né? Nossa, era uma coisa que eu não conseguia descobrir. Devorava. Exatamente isso. Era assim que eu me sentia. Eu falava, gente, o que eu tô sentindo hoje? Eu não consigo identificar para onde que eu vou, o que eu tô fazendo, né? E quando eu descobri essas dores, que eu comecei a cuidar delas da forma correta, aqui dentro ajustou muita coisa. E aqui? A pensar de uma outra forma, a viver esse momento, né, essas percas de outra forma, né? E traumas da infância também, que desbloqueios que eu não tinha muitos anos atrás, e que ainda falei com você que esse ano eu consegui um pouquinho disso, né? Falar com quem deveria falar. É porque ela recebeu um exercício para fazer. Só que ela demorou quanto tempo para fazer? 2 anos. 2 anos pra fazer? 2 anos. A depois coragem não vinha. Mas isso é interessante, gente, porque a gente se cobra muito e cada um de nós temos um tempo para fazer determinadas coisas. Então a gente também tem que se respeitar, sabe? Então você foi lá, fez no momento que tinha que fazer e tá colhendo os frutos, né? Tô colhendo os frutos. Esse que importa. Nossa, foi outro desbloqueio, assim, maravilhoso. Maravilhoso, que eu voltei, assim, transformada, com um novo pensamento sobre todas aquelas questões. Que você viveu. Assim, que na terapia, ela, olha, e assim, vamos fazer de tal forma. O que você acha assim? E, de repente, eu achava que eu conseguia resolver sozinha. Vou resolver sozinha, não preciso fazer Vou resolver. E ficaram 2 anos. E a partir do momento que eu fiz o que ela falou assim, olha, quando você sentir à vontade, você pode fazer se você quiser. Ela, gente, é a Vanessa Sgrancio, tá? Dentro do protocolo, tem uma etapa com a Vanessa Sgrancio, que é a minha sócia. E ela é muito assertiva, tá? Nas estratégias que ela traça, né, com os pacientes. Porque, na verdade, ela dá o direcionamento, mas quem vai brilhar, quem vai fazer tudo... Na verdade, gente, todo o protocolo é assim, né? Todas as etapas estão exatamente nas mãos do paciente. Ele vai ali, aos poucos, no tempo dele, cada pessoa, de todas as etapas. Tipo o glúten, a gente orienta e ele vai fazendo aos poucos. Gente, comigo também não foi diferente, sabe? Porque as pessoas olham pra mim
e penso assim, mas nossa, você consegue tão fácil. Não, eu também tive todas essas etapas. De fazer, de comer, de passar mal, de perceber, entendeu? Isso é uma oportunidade. De fazer também a psicanálise, que eu também fiz a psicanálise. Então, tudo. Esse protocolo, ele foi desenhado por mim exatamente com as minhas experiências. Então, eu fui vivendo as etapas. Então, quando eu recebo alguém, eu olho essa pessoa lá no atendimento, eu me identifico com a fase que ela está vivendo, sabe? Com a dor que ela está sentindo. Então, vale muito a pena para mim. Vale muito a pena. Eu estou aqui por esse propósito, de ver as pessoas melhorarem. E eu me sinto, assim, privilegiada de ter essa oportunidade. E tem uma coisa que, não sei se a Gilmara sabe, mas o caso dela, eu quis muito fazer, muito, em especial. Porque eu tinha uma tia com esclerodermia. Eu tinha uma tia com esclerodermia. E ela viveu 15 anos, tá? E foram 15 anos, assim, no finalzinho, ela tinha muita dificuldade de andar, tinha definhado, sabe? Ela vinha num quadro muito grave. E eu comento muito de você com a filha dela. E a filha dela, poxa, ela sempre fala, né? A minha prima Thaís fala, o nome da minha tia era Ilka. Se minha mãe fosse viva hoje, pra ela ter essa oportunidade de mudar, de fazer diferente, né? E a gente não teve, mas em homenagem à minha tia, eu posso hoje, né, tá aqui e ajudar muitas pessoas com essa patologia, sabe? E trazer esperança, não é um fim. A gente tem alternativa. Tem alternativa. Cuidar, se nutrir, cuidar do nosso emocional. Então, é uma gratidão enorme poder viver isso, sabe? Poder lembrar da minha tia e olhar pra você e ver o quanto você tá bem, o quanto essa doença, a gente vai amenizando ela todos os dias. Eu chamo de cura diária, tá? Eu chamo de cura diária, porque não existe cura para uma doença autoimune. A gente chama de remissão. Mas imagina que todo dia você possa ir ali e contribuir para a remissão, sabe? Todos os dias fazer um pouquinho, nutrir o corpo, nutrir a mente. Então, assim, eu fico muito feliz com o seu quadro, de verdade. E, assim, parabéns pela sua história, pela sua dedicação a você e a sua família, porque eu tenho certeza que o que te motiva não é só você, mas é o seu filho, o seu marido. Sim. Sabe? Parabéns por você se dedicar, por você acreditar, por você abrir mão de tantas coisas que são boas, que são gostosas, né? Mas que são passageiras, são momentâneas. Agora, você acordar todos os dias, pôr os 2 pezinhos no chão, andar, conseguir fazer, nem que seja uma caminhada. Porque, gente, autoimune também tem alto e baixo. Isso também é bom ficar claro. Às vezes a pessoa pensa, eu vou ter uma vida 100% normal. Não! Possivelmente você vai ter que viver em adaptação. Tem dias, às vezes, que a gente não tá tão bem, que o emocional também não tá tão bem. Então a gente vai ali, lê o livro, faz um exercíciozinho, né, da psicanálise, se nutre, come uma frutinha, evita os alimentos que estimulam essa inflamação crônica, que a doença autoimune é isso, tá, gente? É uma inflamação crônica. E o que é, né, na verdade? É quando o sistema imunológico, ele começa a atacar tecidos, né, órgãos saudáveis, ao invés de atacar ali os parasitas, fungos, enfim. O que seja, né? Então ele age de uma forma errada e vai atacando o que é bom. Então, olha o desafio, gente. Dentro da gente tem algo que está descompensado e a gente precisa estar o tempo todo controlando, tá? Então, assim, parabéns pela sua dedicação. Eu que agradeço. Por você continuar. Tá bom? Eu que agradeço sempre. E ó, vocês tinham que ver a altura do salto dela, tá? Dá pra dar um close no salto dela? Dá pra dar um close? Deus. Olha só. Olha o salto dessa mulher, andando com esse saltão. Há muitos anos que eu não usava salto. Muita vitória. Tô me sentindo mulherão hoje. Você é um mulherão. Você vai trazer para muitas pessoas. Você não sabe o quanto eu admiro você e o seu trabalho. Obrigada.